Eu sou Sônia Presta, sejam todos muito bem-vindos ao programa Gente que Fala, ao vivo, do meio-dia 1 pela Rádio Trianon AM 740, Rádio Universal AM 810 de Santos, também ao vivo pela nossa fanpage, Facebook /programa Gente que Fala, ali em vídeo. Estamos também na AltV, altv.com.br e TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET Guarulhos, ambos às 23h30. Visite o nosso blog, gentequefala.com.br e participe pelo WhatsApp no 974012235 e sempre pelo telefone do ouvinte aqui, ao vivo. Eu quero sua participação no 3289-3580. Hoje, humildemente, mais uma vez, um convite lindo da Zenilda e do Fausto para as férias do meu querido Zancopé. Um beijo, Zancopé, espero que você esteja aproveitando bastante esses dias. Feliz Ano Novo a todos, os meus queridos médicos que participam hoje da mesa. E o Zancopé, que está me ouvindo também. Viu, Zancopé? Vai pagar aquele café para mim de novo, Ano Novo, viu? Hoje os convidados são queridos, já são amigos que eu já entrevistei alguns, outros conheço hoje. O gastroenterologista e cirurgião geral, Dr. Silvio Gabor, é especialista em cirurgia geral e do aparelho digestivo. É isso, doutor? Seja muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez pelo honroso convite de estar aqui, esse canal que vocês abrem para a gente, de ajudar o público a entender um pouquinho melhor aquilo que para nós é o dia a dia. Muito obrigada pela sua presença e feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. O cirurgião plástico, já considero meu amigo, nós passamos várias vezes juntos, Dr. Cláudio Roncati, membro fundador da Sociedade Brasileira de Laser. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, também adoro vir aqui, me sinto em casa. E um abração para o Zancopé também, que é amigão meu. E vamos tomar um café, Zancopé. Eu pago para você lá no Café Alquimia, tá bom? Oba! É Napoleão de Barros. Só avisar o dia e a hora, por favor. Todos convidados, hein? O cardiologista, doutor Américo Tangari Júnior, do Hospital Beneficência Portuguesa. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite também, Silvia, e bom dia aos ouvintes. E vamos tentar colaborar aí, esclarecendo algumas coisas assim, importantes na saúde. Muito obrigada pela presença. O urologista, doutor Siyushi, eu vou errar o nome, vou falar devagarzinho. Siyushi, é isso, doutor? Perfeito. Perfeito. Tá Fujizaki, especialista em andrologia e geriatria. Seja bem-vindo, doutor. Feliz Ano Novo. Obrigado. É um nome realmente japonês, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque uma letrinha já muda totalmente o significado, né, doutor? Eu que morei no Japão há muitos e muitos anos, estudei um pouquinho de japonês, que é tão difícil, a gente procura tomar um cuidado, mas nunca 100%, né? Obrigada, doutor. Bom, primeiramente, Ano Novo. Antes de começar falando sobre os temas de hoje, infelizmente eu gostaria de dar uma nota sobre um falecimento de uma grande atriz e escritora. Nós lamentamos, em nome de toda a equipe do Gente que Fala, o falecimento da atriz e escritora Vida Alves, que tantas vezes esteve conosco, compartilhando sua grande alegria, coragem e ousadia com nossos ouvintes e espectadores. Vida Alves, que ficou famosa pelo primeiro beijo da TV brasileira, na novela Sua Vida Me Pertence, de 1951, morreu ontem, aos 88 anos, no Hospital Santa Maggiore, em São Paulo, de falência múltipla dos órgãos. O velório está acontecendo desde as 8 da manhã no cemitério do Araçá e o enterro está marcado para as 16 horas no mesmo local. Em nome de toda a equipe de Gente que Fala, os nossos sentimentos a todos os parentes da Vida Alves, e que descanse em paz, que representou os grandes artistas brasileiros e leva com ela essa glória. Bom, agora vamos falar de vida, que eu tenho certeza que a Vida gostaria que nós falássemos de vida também hoje aqui. Vamos começar hoje falando com o Dr. Silvio e com todos os participantes, porque afinal é nosso bate-papo aqui para que todo mundo dê sua opinião, e para você que está ouvindo também, Gente que Fala, o telefone 3289-3580, sempre aberto para você, tá? Não existe uma causa evidente para o surgimento de uma hérnia, mas o tratamento é quase sempre cirúrgico. As hérnias podem aparecer também em bebês e crianças, o que ocorre quando a membrana que cobre os órgãos abdominais não se fecha corretamente antes do nascimento. Dr. Silvio, é possível se prevenir contra hérnias? Sim e não.
Esse tipo de hérnia que você falou, que é o não fechamento da membrana, que a gente chama de peritônio, ou da aponeurose, isso, antes do nascimento, isso é nas crianças que já nascem com a hérnia, e isso realmente a gente não tem muito o que fazer contra essas hérnias, não, para evitar que essas hérnias apareçam. A hérnia dos adultos são hérnias adquiridas. Então é o rompimento dessa membrana, o rompimento da musculatura ou da aponeurose por um esforço físico ou por algum outro tipo de uma cirurgia, por exemplo, que não cicatriza direito. Existe essa falha e essa falha acaba se tornando uma hérnia, e isso a gente tem como prevenir. Tá? O que a gente entende hoje, que está muito claro, é que a hérnia é muito mais do que simplesmente uma falha em algum músculo, aponeurose ou qualquer coisa assim. Hoje a gente sabe que a doença herniária, como ela é mais adequadamente chamada atualmente, é uma doença da parede. Né? E aí o nosso amigo Cláudio Roncati, ele deve participar de várias cirurgias nesse sentido também, porque não é simplesmente ir lá dar um ponto, colocar uma tela que vai resolver o problema. A coisa é muito mais complexa do que isso. E por se tratar de uma doença, sim, existe como se prevenir, e existe as maneiras que a gente pode tentar evitar que essas hérnias apareçam numa cirurgia ou mesmo no dia a dia. Depois da hérnia estabelecida, o tratamento é cirúrgico. Não tem jeito. Não existe outra opção. Outra opção. Inclusive a hérnia de hiato, que é uma hérnia bastante comum. A hérnia de hiato, ela tem um comportamento um pouquinho diferente. Ela existe a opção cirúrgica e ela não existe a opção de não se fazer a cirurgia também. Depende muito da sintomatologia do paciente, depende do tamanho da hérnia e depende basicamente da causa dessa hérnia. Se for uma hérnia por envelhecimento, num paciente totalmente assintomático ou que fica controlado com a medicação, a gente procura não operar. Um paciente mais jovem e que pode também criar uma dependência da medicação para o resto da vida, aí a gente acaba indicando a cirurgia. Essa hérnia de hiato, ela é comum em idosos, não é isso? Aliás, as hérnias são muito comuns em idosos por causa do próprio enfraquecimento da parede, né? Como a gente já estava conversando, por ser uma doença da parede, o idoso ele tem uma propensão maior ao aparecimento dessa doença. A hérnia de hiato é o deslocamento do estômago do abdômen para o tórax. Que dá a sensação de sufocamento, porque muitas pessoas confundem até a hérnia de hiato com uma série de outras doenças, né, doutor? Sim, até com doenças cardíacas. Na verdade, o doutor está aqui. Pode simular sintomas semelhantes. E a dor porque a dor é justamente no local de uma... que confunde muito. Pode ficar um pouquinho mais perto. Confunde muito os sintomas, pode ser semelhante a de infarto. Tem muita gente que chega no hospital achando que está infartando e está com uma crise de hérnia de hiato. Num primeiro momento, é acreditar que aquilo é um infarto. Se o paciente chegar com uma hérnia de hiato e você supor que é um infarto, não vai acontecer nada. O inverso pode matar o paciente. Se ele chegar infartado e falar, não, isso aí é uma hérnia de hiato, dá uma ranitidina para ele, ele vai morrer. Meu Deus, que responsabilidade. Já aconteceu de chegar nas suas mãos infartado e... Você procura afastar o diagnóstico que é mais importante para a permanência daquele sujeito em vida, né? Então, o infarto é um diagnóstico fundamental para você fazer. Afastou aquele diagnóstico, vamos procurar outro. E fácil de ser feito, né? Só procurar um médico, fazer um eletro. Tem vários exames sofisticados hoje. Não fala isso não, porque você está desvalorizando o seu trabalho. Eu acho difícil pra caramba. É difícil. Eu digo, para um primeiro socorro, né? Porque as pessoas, o que fazer, né? Estamos em casa com dor no peito, né, doutor? Normalmente, o próprio exame clínico, né? Numa consulta, já pode se determinar já um diagnóstico, né? Os exames são para confirmar, para ajudar. Mas eu diria que 70%, 80%, na própria consulta, a parte clínica já na consegue consulta, diferenciar. Sim, exatamente, mas numa fase aguda, né, num primeiro momento de uma dor muito forte e de um socorro imediato, a pessoa como é que se comporta? Pelos sinais, pelos sinais, exatamente. Pelos sintomas, né? Pelos sintomas. Porque eu creio que a população, de uma maneira geral, deveria ser informada. Isso deveria ser como ABC na escola, né? Como socorrer ou como se auto-socorrer, né? Você tem que ter o telefone de um médico, por exemplo, do Américo, no bolso,
Se ele não atender e demorar mais de meia hora, você tem o telefone do padre próximo da sua casa. Doutor Cláudio Ronchetti, totalmente otimista, em 2017 já estamos condenados, não tem jeito, mas não, doutor, não, vamos arrumar uma solução. Tô com dor no peito. O Américo vai para Recife agora, e ele não está, não atende. Você liga para o padre e fala, meu cardiologista não atendeu. Doutor Américo é cardiologista. O ideal é o pronto atendimento. Esse que tem que ser procurado nesses momentos, né? Se tiver algum problema no carro, pedir ajuda para outro motorista. Existe até aplicativo em celular hoje que se solicita emergência. Emergência, exatamente. Esse aplicativo. E procurar um pronto atendimento acho que é fundamental. Porque é tempo, é o primeiro passo, né? Fazer um exame de sangue, o médico vai que for atender, né? Ele vai direcionar, né, para o especialista, se for o caso. Sim. Bom, e aí, doutor, o grande... Em relação à hérnia, eu queria fazer uma pergunta para o Silvio. Eu tenho vários conhecidos e pacientes que com hérnia inguinais e abdominais que ficam protelando o tratamento ao longo dos anos. Você acha que seria melhor operar logo, ou eles estão corretos, ficar protelando? Não. O ideal é operar o quanto antes. Que não operam. Não, ficam aguardando. Aí a gente acaba operando na urgência, quando essa hérnia fica presa, que a gente chama de encarcerada, que a população fala por aí que a hérnia supurou, né? Não tem nada de supuração, não. A hérnia ficou encarcerada, quer dizer, ela ficou presa, ela passou... O que significa isso? Aí o que acontece? Dependendo do local que a hérnia no caso dele é abdominal que ele está falando. Né? Isso, inguinal, que é a parte... Que é na virilha. Na virilha, então, tem uma falha no músculo, tem um buraco. Uma parte do intestino pode entrar naquele buraco e não voltar mais. Isso evita, né, isso proíbe que haja uma irrigação sanguínea adequada, aquele pedaço do intestino acaba entrando em necrose, e a cirurgia é de emergência, com ressecção daquela alça, com índices de complicações muito alto. Hoje a gente faz uma cirurgia de hérnia inguinal por via laparoscópica, coisa de 20 minutos, 25 minutos, a gente faz uma cirurgia, o paciente vai embora no dia seguinte, e quando não vai embora no mesmo dia, por colocar a tela e por ser por laparoscopia, a agressão é muito menor, esse paciente em 15 dias ele está levando uma vida absolutamente normal, como se nada tivesse acontecido. Se colocar na balança vantagens e desvantagens de operar, eu tenho certeza que a vantagem de operar é muito maior. Muito melhor, né? A não ser que haja uma contraindicação para procedimentos cirúrgicos. Então é um paciente que ele não quer que o cardiologista não quer que opere, porque o paciente não aguenta o procedimento, independente de ser cirurgia de hérnia ou não. As telas hoje estão bem aceitas, são mais biocompatíveis do que antigamente? Sim. Para cada região do abdômen, hoje a gente tem uma tela diferente. Na região inguinal é uma tela, na parede anterior do abdômen a gente coloca uma outra tela, né, de ato quando precisa. Do que significa essa tela? A tela é uma prótese, tá, que a gente coloca para fechar esse orifício. Se a gente entender que a hérnia é um orifício e que tem um músculo naquela região, o músculo tem uma memória, então ele tem a tendência de voltar para onde ele estava. O que a gente fazia antigamente? Dava um ponto, no primeiro movimento... Rasgava, né? Rasgava. Hoje a gente coloca uma tela. É como se fosse uma emenda. Tá costurando lá, coloca uma emenda bonitinho. O manchão do borracheiro. É isso que eu ia falar. Esse é o melhor exemplo. Então, o músculo fica no local dele e fica uma ponte, fica uma prótese cobrindo aquilo lá. Perfeito. É o manchão. E qual que é o material dessas telas? Existem muitos materiais. Normalmente elas são de prolene, né, que é um derivado do nylon, ou de polipropileno. Que não causa rejeição nenhuma em 99,99% dos casos. O que varia é a quantidade de trama dessa tela. Então você tem as telas de trama larga, você tem as telas de tramas menores, são as telas mais pesadas ou mais leves. O comportamento biomolecular é como o de uma prótese de silicone de mão. E é usada também em cirurgia plástica, doutor Cláudio? Também usa-se essa mesma tela? Como ele falou no começo da explanação dele, que nós participamos, principalmente lá na Santa Casa, né? Então tem muita cirurgia que são pacientes que não têm aquela orientação e deixam deixam isso passar muito tempo. Aí tem uma hora que tem que E aquela hérnia fica gigante, você não tem nem como, às vezes, fechar uma hérnia abdominal, você não tem como fechar. Você precisa vários casos que não operam. E esses materiais artificiais, né, tem muitas utilizações, né, na parte cardiológica, das válvulas, né, e na nossa área também em reparos de tecido, né, fora a hérnia em si, que seria um reforço.
por exemplo, o reparo de tecido, uma falta, por exemplo, no caso do Peyronie, na nossa área. Que o senhor também né? opera com essas telas. São lesões no pênis, né? Pode ser de parede, existem telas. Exatamente, né? Existem diferentes tipos de telas que vão substituir o tecido perdido. No caso do Peyronie é uma né? tela rígida? Não, maleável. Maleável? Sempre aquela mais... Essas telas são novas, falando em termos de tecnologia, ou já vem no Não, elas vêm mercado? desenvolvendo, sim. Vem Elas não desenvolvendo, param de cada evoluir. ano é um material que Sim. menos... Inclusive elas têm face, né? Tem um lado, tem os dois lados. A mesma E coisa ocorre com as próteses de silicone, viu, senhor? Exatamente, tem várias camadas. Ela vai evoluindo a configuração. Silicone texturizado, microtexturizado, super texturizado, liso. Chega uma hora que é Então, tecido a humano puro. indústria- O cara vai estar... Não, a indústria vai buscando a maior biocompatibilidade, Claro, porque né? são corpos estranhos, também, na Claro, verdade. exatamente. Mas totalmente biocompatíveis, Sim, né? sim. Cada ponto que o cirurgião dá numa pessoa é um corpo estranho. Sim. Agora, quanto mais biocompatível aquele material, menos chance Menos de ser um chance de problema. rejeição. Tem as próteses de mama e tem as próteses penianas também, que é Sim. pouco divulgada, né? É claro, então as porque penianas também o tabu é muito também grande, tem a né? mesma tecnologia de grandes laboratórios, né, internacionais, que desenvolvem esses materiais. E o peniano ainda tem, eu acredito que a mama ainda não, aquelas próteses infláveis. Né? A mama não peniana tem existe uma inflável, bombinha. né? A gente quer ficar Então, meio ela estranho. pode ser- Mas a mama Ai, cada vai vez que eu evoluir. levar viu? a praia, ela vai Eu inflar. tenho certeza, já li que em algum lugar está se colocando prótese com Sim. luz, né? Em mama, e terá com certeza prótese com som também. Então você chega na Meu sua Deus, como casa, assim, gente? ela não quer nada com você, ela aperta o Interessante. botãozinho, acende a luz vermelha. Ela Ai, meu Deus, Bom, já doutor, você tá de brincadeira. Porque mas os caras não vocês conversam hoje mais vocês em não casa, tão né? falando. Aqui no dia seguinte, luz verde, você fala, ô meu, hoje, né? Mas você... A palavra, interessante. a palavra Pode fazer mágica isso aí pro pênis é também, o né? Não. inerte. Tá? Aham. A prótese que você colocou, seja onde for, ela tem que ser o mais eficiente possível, sem ser reconhecida pelo organismo como corpo estranho. Exatamente. Isso é o que a gente usa como inerte. Hein, Sônia, e no coração também está um desenvolvimento fantástico nessas próteses. E agora, mas até a prótese... Para tratamento de aneurismas. Ai, que maravilha, né, doutora? A gente precisa tanto disso. coronariana com os estentes altamente avançados, né? Meu Não, pai- os Reabsorvível, você vai, coloca e o corpo reabsorve, você não fica mais com o corpo estranho. Isso agora que eu gostaria até de aproveitar de perguntar isso para o senhor, porque os stents passaram a ser agora, eu não sei se mais divulgados, ou enfim, as cirurgias são muito menos agressivas, né? Os médicos, por exemplo, a minha mãe há 2 anos passou por um procedimento, ela colocou tranquilamente 2 stents, coloca-se através do cateterismo mesmo, Cateterismo, né? Que é acordado, sem anestesia. E os stents, o material dos stents, falam que são as molinhas e tudo, mas o material dos stents é a base desse mesmo material das telas, não? Ou... Aí está um pouco Geralmente fora. Depende. É muito variável, assim. Ele é medicamentoso ou não. Esse que eu estou falando, reabsorvível, o próprio corpo reabsorve o produto, né, de magnésio. Então, Mas existem a composição- stents de magnésio, é isso? Estão sendo Aham. desenvolvidos, já tem Mas tem aí uso. qual seria a função Agora, do stent? Porque ele não tem que ficar ali na artéria, por exemplo. A artéria está tendo um estreitamento por causa de gordura, placa, Exato, enfim, né? um estreitamento. Aí você coloca o stent para poder manter a vazão do sangue. Exato. Daí se ele é reabsorvido, não volta a fechar? Não, Depois? ali você já expandiu a lesão. Ela fibrosa na nova, Ela fibrosou, no novo e aí diâmetro. não tem diâmetro. problema, não tem mais Perfeitamente. risco. Ai, que Esse bárbaro. seria o princípio, né? E da mesma forma, tem os stents maiores. O termo é outro, né? No caso da próstata. Seria o mesmo caso. Os vasos estão fechando, né? O stent seria uma mola que seria colocada na luz, ela abrindo vai dilatar esse vaso. Olha que bárbaro. E na isso próstata pra também tem um tipo de um stent que é colocado via endoscópica. Essa tela de metal, né? Tipo aço inox, ela vai dilatar, aumentando a uretra para urinar. Olha que E bárbaro evoluiu de isso. tal forma, o Sr. Cláudio comentou, realmente o tecido vai interagir também, né? Ele vai invadir Vai essas invadir. células, né? Então existem já A medicação para stents controlar, também, para isso. baixar o colesterol. Vamos dizer assim, aquela telinha metálica, né? Que seria o stent para expandir, Certo. ela já vem acondicionada com química já, desenvolvida para Olha, evitar. gente, onde a medicina... olha, eu O vou falar stent pra você. revestido. Exato. Nós brasileiros temos acesso, nós estamos muito evoluídos até. Eu leio muitas coisas da medicina, eu acho que nós estamos no topo do mundo aqui, né? A informação Muita gente, é muito sim, o importante. Brasil Mas, tá, o Brasil mas tá, não é molinha só que vai fazer Não, o milagre. não. Isso tem que ser frisado. Tem Não são pra certos todos os cuidados, casos, baixar o exatamente. colesterol, manter a medicação. Não, nós temos evitar vários
né? E melhorar a qualidade de vida. As pessoas têm que se ajudar, né, gente? Não é só o stent que faz milagre. Eu vou continuar seguindo com as pautas, aí nós já voltamos a libertar as perguntas pra gente aqui. Muitas pessoas não precisariam se preocupar com uma série de doenças ocultas que causam grandes sustos caso fossem corrigidas antes do nascimento. Com a evolução da medicina e a sofisticação de exames como ecocardiograma, fetal e ultrassonografia, deformações podem ser diagnosticadas ainda no útero. Graças a isso, hoje são salvos muitos bebês que poderiam partir antes ou logo após o nascimento. Doutora Américo, para o senhor comentar e também todos os outros sobre essa parte. Nós temos na Beneficência Portuguesa um alto volume de cirurgia cardíaca em crianças. E conversando com as mães, eu notei que poucas tinham informações sobre os exames hoje que está relativamente acessível para elas realizarem e que não provocaria nenhum efeito colateral, nenhum dano na mãe nem no feto, né? Os principais que eu coloquei até no artigo é o ecocardiograma fetal, que pode identificar problema estrutural que levaria a partir de quantos meses? Desculpa perguntar, pode ser diagnosticado o problema do bebê? Por exemplo, a pessoa já... no pré-natal. No pré-natal já... Pré-natal. Inclusive, tem até uma recomendação do Ministério da Saúde recomendando para se fazer o pré-natal com ecofetal. Mas a partir de quantas semanas de vida do embrião que você já pode fazer um diagnóstico? Terceiro mês. Terceiro mês já pode fazer. Você já teria o coração completamente formado. Formadinho. Então, detectando esse problema estrutural intraútero, é possível hoje tratar intraútero. Olha que maravilha, problema. Gente. Então, o bebê já... se tem uma estenose da válvula aórtica congênita grave, e provavelmente ele não vai resistir. Passando o catetezinho, dilatando essa válvula, ele vai nascer. Que bacana mesmo, é sensacional isso, E tem outros problemas também que, se identificar antes, se programa cirurgia no nascimento. É o que nós fazemos muito lá. Dá para fazer uma tetralogia de Fallot, por exemplo? Isso seria mais o ventrículo único. A tetralogia, geralmente a criança nasce e vai corrigir posteriormente. Mas o ventrículo único, se não corrigir no nascimento... Não resiste a primeira semana, o primeiro dia, né? Então, identificou o problema com o ecofetal, marcou a cirurgia programada no parto. Não corrige completamente. Depois vai ter que fazer outra cirurgia, outro estágio, para até chegar a uma correção mais forte. A exposição dos grandes vasos também, se não corrigir no nascimento. Ele inverte o lado venoso com o lado arterial. Nossa, aí intoxica tudo, não consegue chegar sangue onde tem que chegar. Exatamente. Oxigenado. Muito poucas mães têm informações sobre esses exames, infelizmente, né? Mas o médico tem que orientar, né? Porque tem ultrassom de terceira dimensão 3G que hoje que identifica, por exemplo, um problema de coluna no neném que provoca hidrocefalia. Nossa. E pode ser tratado intraútero. Mas e quem tem acesso a isso, doutor? Só planos de saúde ou o nosso Estado está fornecendo? Eu escutei o Ministério da Saúde recomendando a todas as gestações. Nós temos esses aparelhos disponíveis no SUS? Eu acredito que deva aumentar esses aparelhos, né? Mas esses exames estão disponíveis para a população. Eu digo que de baixa renda, média, quem não tem plano de saúde tem acesso a esses exames. Olha, eu não sei te dizer essa resposta com certeza. Eu acredito que o HC, por exemplo... Eu acredito que o hospital público tem. Com certeza. Deve ter. HU também, provavelmente. O HU também, provavelmente. A Santa Casa, muito provavelmente. O hospital... A questão não é só ter disponível ou não. A questão é se a pessoa consegue chegar até lá. Pois as filas, né? Se a grávida vai ficar um ano na fila... Já nasceu, já morreu, infelizmente. É isso que nós precisamos ter, essa urgência, né, na vida. Exatamente. Essa valorização da vida, né? A verba que chega para a saúde, que chegue até a saúde, né, gente? Que seja usada e não volte lá. Mas aí tem dinheiro para a saúde. Essa pergunta vale para todos os setores, né? É verdade. Então, a gente tem que valorizar. Nós temos um exame hoje fantástico, que é a tomografia das coronárias. Olha que bárbaro isso. Faz um exame em 5, 10 minutos
E Mas de feto? suas coronárias. Não, de todo mundo, claro, né? Esse exame é feito para qualquer pessoa. Você pode ver se tem uma lesão na coronária de 30% a 40%, que fatalmente vai evoluir para 90% e provocar um infarto. Você detecta nesse exame em 15, 20 minutos essa alteração e pode tratá-la e evitar essa progressão. E esse aparelho está disponível aonde? Essa é a pergunta que eu te falo. Esse aparelho da onde que ele é? A angiotomografia, nosso serviço tem. Eu dou plantão no Hospital Geral do Grajaú. E a angiotomografia a gente faz lá. Consegue fazer de madrugada na urgência. Olha, o problema é depois alguém para tomar uma atitude em cima disso. Exatamente, porque aí você localiza todos os problemas dos vasos depois. No meu plantão especificamente tem um vascular lá, então a gente consegue resolver muita coisa em função de ter um vascular lá, que não é todo dia que tem, ou se for alguma coisa na coronária tem que encaminhar. Mas o exame a gente faz lá, o Hospital do Grajaú faz. Consegue Dá um trabalho, mas faz. Então quem não tem plano de saúde não vai morrer imediatamente. É isso que eu quero tentar colocar para as pessoas que estão ouvindo aqui. Não deveria. Não deveria. Vai ser atendido, vai conseguir ser atendido e diagnosticar o seu problema. E reivindicar. Procurar reivindicar. Porque os aparelhos existem nos hospitais, nós estamos bem equipados. Doutor, na sua área também, Silvio? Sem dúvida. Acho que em toda a área o segmento é igual. Né? Então nós temos aparelhos para diagnosticar um problema de próstata grave, uma pessoa que vem já crônico e tem que fazer uma operação de emergência. Normalmente os exames básicos são disponibilizados, né? O Ministério da Saúde disponibiliza até o diagnóstico, né? Agora, as cirurgias, dependendo vamos dizer assim, do tipo da cirurgia, lógico que vai ter limitações, né? Então, aí que tá, é grave. A pessoa tem uma emergência para operar, já foi diagnosticada, aí tem que entrar numa fila dessa, de 1 ano, 2 anos, é isso? Aí vai depender de cada instituição. É a sorte, é a sorte do cidadão. O caso de urgência tem que ser resolvido pelo plantonista, ponto. E ele tem que encaminhar para algum hospital que tenha... Vou dar um exemplo da área dele. Um paciente chega no pronto-socorro não urina, fechou totalmente o canal, ele não consegue urinar. Coloca uma sonda na bexiga, tira ele da urgência e encaminha para um urologista. Isso qualquer hospital tem condições de fazer. Tá? Então... Num infarto, você consegue, muitas vezes, se não for um infarto muito amplo, você consegue segurar o paciente até... Ele conseguiu colocar um stent, exatamente. Existe um sistema de regulação pelo Sistema Único de Saúde, onde eu ligo e falo, olha, estou com um caso assim, 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 eu não tenho especialista aqui, e ele vai caçar o especialista. E se não tiver e for urgência com risco de morte, a gente põe na ambulância e manda o que a gente chama de vaga zero. Vai para um hospital onde a gente sabe que existe o especialista, vaga zero. Vaga zero até ser atendido, fica no corredor e vai atender. Sim, assim como no Grajaú a gente recebe vaga zero de paciente vítima de baleado, esfaqueado, a gente recebe vaga zero. Causa um transtorno desgraçado, mas a gente tem que receber o paciente. Tem que receber e tem que atender. E tem que fazer o diabo para salvar a vida dele. Eu acho importante a gente falar isso, eu vou falar para vocês todos, doutores que estão aqui, porque infelizmente nós temos uma divulgação constante sobre o que não funciona aqui, né, em São Paulo, no Brasil, enfim, a saúde não funciona, não temos vagas, temos gente no corredor e tal. Mas isso que nós estamos falando aqui, ninguém fala. Existe sim uma emergência que quem não tem plano de saúde consegue sobreviver. Consegue. Né? Então é atendido, sim, consegue passar pelo... Os órgãos de saúde estão atendendo, dando atendimento, né, através da... veja só mudando um pouco, né, de prevenção. A partir dessa semana está disponibilizado, veja, vacinas para HPV, para os garotos. Né, para os garotos. Dos 10 a 12 anos. Enquanto que as meninas já estão anos, 2, 3 anos, dos 9 aos 12 anos. Então, veja, dentro das condições, o governo está disponibilizando também. Veja, em todas as áreas, né? Então é importante que... Quer dizer que milagre total, não, mas... tem que melhorar. Mas estão atendendo. Aquela velha palavra, a gestão, né? Tem que melhorar a gestão da saúde. Porque os serviços existem, mas... Os serviços existem, profissionais de altíssimo nível. Importante que está tendo atendimento. Internacionalmente. Está disponibilizando. E as pessoas, infelizmente, gostam mais de falar do que não funciona do que funciona. O que dá mais ibope é isso, né, doutor? Doutor Cláudio? Com certeza. E a cirurgia plástica, doutor? Desculpa só cortar, porque isso também é um fator que a população... Quem não gostaria de fazer uma cirurgia plástica, independente da sua classe social, né? De fazer
uma prótese de mama, né, de fazer uma plástica de rosto. E quando que o governo vai dar um subsídio para isso? Né? Na Santa Casa se faz, né? O que ocorre é que o que o Américo estava iniciando a falar, quer dizer, a gestão desse dinheiro que deveria chegar para esse paciente, né? Ele não chega. Então você fica com as mãos amarradas nos casos eletivos. Urgência e emergência nós atendemos. Não importa se tem verbo ou não. Eu tenho que atender. Eu estou de plantão, eu tenho que atender. Ponto final. Agora, nas eletivas, né, o que é que a gente vê? A gente vê exatamente isso. Quer dizer, a gestão do dinheiro não é bem feita. Existe dinheiro, né? Não é que não tem dinheiro. Então o que acontece? Você não tem verba para cirurgias eletivas. Mas nós fazemos, né? Nós conseguimos as próteses, enfim, inclusive é fundamental isso como treinamento para os residentes, né? Ele tem que ver uma prótese de colo, ele tem que ver uma cirurgia de face, tem que ver uma lipoaspiração, né? Não pode trabalhar com que ele possa pegar assim. uma experiência, que a residência serve, a única coisa que nós passamos para os residentes é a nossa experiência. É claro. Porque conhecimento teórico eles têm muito mais que a gente. Pois é, então a gente passa a experiência através da realização de cirurgia, teoricamente, né? Tinha um amigo nosso antigão aí que dizia o seguinte: eu queria ter metade do conhecimento que acha que tem um médico recém-saído da faculdade, né? É verdade. Porque seria um gênio. Então, um sábio, né? Só para registrar aí, na Beneficência Portuguesa são realizadas 30 cirurgias cardíacas por dia pelo SUS. Pelo SUS. Foi. 30. Maravilha. Mais ou menos essa não média. É de hoje, Isso não. é uma das médias maiores do mundo. Muitos anos atrás. Diariamente. A BP sempre foi. 40 anos que tem esse volume. Então as pessoas têm que saber que essas estatísticas existem. Na época do Adib Jatene, do Panchacon, Zerbini. Quanto tempo tem isso? O professor Zerbini, que 40 iniciou anos, pois é. Após o transplante, ele iniciou lá a cirurgia cardíaca. Cirurgia para o SUS lá há 40 anos. 40 anos com esse volume aí. Então, funciona, é só tocar, fazer uma tocar o barco aí. Imagina se estivesse gerenciando bem, gente. A nível nacional. Estaria ótimo. Como não estaria maravilhosa a nossa saúde? Todo mundo com acesso, é lei, né? É lei, saúde, educação, todo mundo tem direito, a gente tem direito à saúde e educação, né? E um outro problema que a gente pega muito em pronto-socorro, que aí vai de novo na área do Cláudio, que é um problema muito sério, é o queimado. Nossa. É o grande queimado. E a gente tem muito poucos centros que atendem o queimado com excelência. Né? Então... Ele acaba passando por uma emergência, mas acaba ficando esteticamente... E hoje o tratamento do queimado é multidisciplinar. Sim. O cirurgião plástico não trata mais sozinho um grande queimado. Uma queimadura pequena, tudo bem, mas um grande queimado não dá. Né? É uma coisa que tão envolve órgão, envolve nervo, dinâmica, envolve e o sujeito sai da tua mão assim rapidinho se você der uma bobeada. Então isso também dificulta um pouco, porque você tem que ter o centro especializado. Sim. Tudo bem, o cirurgião plástico está lá e ele vai esperar aquele sujeito ter condições de operar. Mas e quem que vai tratar desse sujeito para não deixar de... É multidisciplinar. Só o cirurgião plástico não resolve, mas a falta do cirurgião plástico muitas vezes é importante. Assim como faz falta o pneumo, faz falta o cardio, faz falta o vascular. E hoje eu acho que isso aí deveria virar uma especialidade. O queimado deveria virar uma especialidade. Nós vivemos numa cidade que, para acontecer uma desgraça, aí, um acidente grave com 100, 200, 300 queimados, não custa nada, né? Como já tivemos aqui o Andral, o Joelma, né? Então o preparo multidisciplinar ainda é... E nas favelas aí, escasso. Incêndios. Exatamente. Em Santos ontem, anteontem teve um incêndio numa favela lá. Mais de 50 pessoas com queimaduras dos mais variados graus e da mais variada extensão. Está ocorrendo muito isso. Então você vê que... A equipe tem que trabalhar conjuntamente. Vamos lá. Cerca de 15% da população tem ou terá cálculos urinários, sendo a incidência maior nos homens, embora a diferença venha diminuindo nos últimos anos. No verão, a incidência de cálculos renais cresce em torno de 30%, pois há uma perda de água pela transpiração, fazendo com que a urina fique mais concentrada. Para evitar problemas, especialistas recomendam, entre outras ações, ingerir mais água e evitar alguns tipos de alimentos. Doutor Silvio, nós estávamos falando lá no... Então, veja só. Sobre o cálculo renal. O cálculo renal, né? isso. Como que ele se forma, né? O cálculo é um cristal
que ele vai agregando e vai aumentando de tamanho, né? O cristal ele é microscópico. Normalmente ele é formado pelo oxalato de cálcio ou fosfato de cálcio. Quando ele é pequeno, naturalmente ele é excretado, eliminado pelos rins. Então tem os canalículos que eliminam. Então a água é muito importante, que quanto maior o fluxo do líquido, ele vai jogando fora esses microcristais, né? Antes que eles aumentem de tamanho. Esses microcristais nós formamos normalmente com a nossa alimentação. Exato. Todo mundo vai formar esses microcristais. Todos formam. Certo. Agora, lógico, existe uma condição individual que pode ter maior ou menor tendência, né? Até genética familiar também. Claro. Agora, de toda forma, veja só, quanto maior a concentração do líquido, no caso a urina, maior a formação dos cristais. Então a água estaria diluindo. Né? E principalmente no verão, em que a perda da água não é pela urina ou pelos rins. Ela tem outras perdas também, através da transpiração. Por exemplo, no ar-condicionado, né? Ninguém percebe, mas está perdendo. Exatamente. A água também, através da respiração. Por isso tem que tomar muita água no Então teria que ingerir uma quantidade um tanto a mais no verão. Né? Por isso que a incidência de cálculos também aumenta no verão. Agora, interessante. De pedra. Exatamente. Lógico que existe um percentual de 15 a 20% da população. 15% tem cálculos renais. E desses que tem uma estatística que em 10 anos, 50% vão ter de novo. Olha. Nossa, ou seja, que pavor. A doutora América estava até apavorada. A tendência é essa, né? Pelo menos 70% vão ter de novo. Né? Então é muito importante essa manutenção. Agora, como prevenção, não é só água, não. Então, vamos colocar assim. Porque tem... Vou até tomar água, porque eu tenho apavorado. Porque tem organismo que, independente da água ou não vai ter cálculo, nunca. Porque o organismo já não tem essa predisposição. Mas para aqueles que já tiveram cálculo... né? Por exemplo, se meu pai teve cálculo, eu posso ter importante, cálculo? Veja só, se conseguir pegar o cálculo, a pedrinha, né? Fazer uma análise para dar uma ideia do que se poderia evitar ou não de alimentação. Isso de forma preventiva. É fácil fazer isso? Esse tipo de análise? Se conseguir pegar o cálculo, sim, vai no laboratório e vai no laboratório e analisa sem... Vai se tem fósforo, fosfato, ácido úrico, né, que é bastante frequente. Então, se falar em ácido úrico, existem alimentos, né, que podem ser prevenidos, né, carne vermelha, amendoim e tal. Quais são, aliás, independente de fazer análise, quais são os alimentos que mais causam cálculo renal? Veja, como tem oxalato de cálcio relacionado a cálcio, né? Por exemplo, o repolho seria um alimento péssimo para quem tem problema renal. É isso. Veja só. Tem bastante cálcio. Não existe uma restrição, porque eu estou falando particularmente de mim, que adoro a salada de repolho, sim. Essas coisas, porque mas veja só, quer engordar e adoro. Se a pessoa não tiver tendência à calculose, a formar cálculo, não vai fazer diferença. Não faz diferença porque acaba diluindo. Agora, veja só, então existem exames sanguíneos também que dosam as condições das substâncias no sangue, que poderiam levar ou não a uma tendência a formar mais cálculo. Né? Isso normalmente é feito as pessoas acabam se preocupando quando passam por isso, né, doutor? Porque, por exemplo, quem quer passar por uma crise renal na vida deve ser, dizem que é uma dor horrorosa, eu não quero nem saber. Quem passa vai lembrar sempre. Vai se lembrar, mas é uma cólica horrível. Por exemplo, osteoporose com a vinda da idade, né, terceira idade, não deve se evitar, né, o cálcio, então, ingestão de exatamente, cálcio, né? A ingestão de então, cálcio. Por isso que é muito importante. Mas é importante fazer uma combinação nutricional, né? O cálcio junto com a vitamina C, evitar o ferro, uma alimentação né? saudável, né? E equilibrada, porque às vezes você come muito cálcio, mas não absorve o cálcio. Da alimentação e saudável. E acaba causando um problema renal. Né? Por que a incidência com as mulheres? Pelas condições de hábito de vida, né? Que no passado o homem ele era mais fumante. Atualmente as mulheres também avançaram e os homens diminuíram, né, pela própria campanha, com certeza. E os homens morrem. E alimentação? Os homens, eles se alimentavam, comiam fora de casa. Eles trabalhavam, o almoço era fora de casa, a mulher era mais dentro de casa. Hoje, como está se igualando, vamos dizer, as condições de trabalho, né, os hábitos, está aumentando a incidência também nas mulheres, né? Então, acabou e o exercício físico seria assim aconselhável para evitar Sim, aconselhável. Veja bem, o cristal ele vai veja só, um líquido, a dinâmica do fluido, né, do líquido. Quando é um líquido parado, a cristalização é maior. Então, quando ele está em movimento, é menor. Isso é fácil de ver nos rios também, né? Nos países que tem gelo, né? O gelo vai começar a agregar nas bordas, não na parte onde está correndo. Então, depois que eu comecei a jogar tênis, eu não tive mais pedra. Então, veja só, porque o próprio exercício não deixa de se fazer uma massagem nos rins. Né? Que maravilha. Inclusive na urologia, exercício é bom para tudo. Muitas vezes, né?
dependendo da cirurgia, se fazia massagem nos rins para poder ajudar a expelir o fluido. Então, o exercício físico é recomendado. Sem dúvida. Então, para as pessoas que têm cálculo, ou que têm tendência, ou que gostariam de prevenir, obviamente, primeiro água. Não é só água. A vida sedentária, não. Exercício físico. E caso tenha acontecido alimentação, nós estamos falando, com cuidado. E quem já teve e terá, eventualmente, cálculo, se prevenir, continuar com fazendo isso, provavelmente diminui a estatística, né? E muitas frutas com bastante água, né? Isso eu lembro bastante água. E... Melancia, melão. Eu lembro que meu pai teve cálculo renal quando era criança. Eu lembro dessa história, ele comia melancias inteiras, aquela coisa toda da água. E eu recomendo o tênis, que se fica pulando. O tênis, já doutor, já faz uma... Colchão elástico, né? Cama elástica. E aí, quem tem essa propensão crônica acaba tomando algum tipo de medicação durante a vida? Os diuréticos são recomendados ou não? Não, o diurético tem indicação também, né? Tem que, obviamente, procurar um médico e fazer toda... Para o metabolismo geral, né? Não deve se ficar tomando medicamentos sem... Sempre procurar o seu médico, tem que ter indicação. Claro. Tem os efeitos colaterais também. O tal do chá de quebra-pedra. Sim. Eu diria que é um mito, né? Perguntavam sempre, é verdade ou mito? É um mito. Né? O que ajuda é a água que vem com chá, né? É o líquido. É o líquido. Agora, não tem nenhuma função fisiológica o chá de quebra-pedra? Tem, dependendo do tipo do chá, ele é diurético, né? Só a fase... Ajuda a própria água já poderia dissolver o cálculo, né? Pois é. Mas não ocorre Não ocorre. Nada natural. Se tivesse, os grandes laboratórios já teriam disposição, né? Ou não, né? ou não, né? Não teria, sim. A indústria farmacêutica, eu não sei se ela gostaria muito dessa história. Bom, vamos lá então. Não vamos nos assustar tanto, né, doutor? Infelizmente... Não, com certeza. Inclusive o tratamento, né, de uma calculose, a tecnologia está evoluindo, né? Vamos colocar assim, que 98% dos cálculos, né, do primeiro cálculo, ele é eliminado espontaneamente. Uhum. E cirurgicamente os 2% vão ser divididos, né? Cálculo acima de meio centímetro começam a ter dificuldade essa expulsão. Então tem diferentes técnicas de se extrair esse cálculo, mas há indicação para cada uma delas, né? Tá? Então existem ondas, né, de choque tipo ultrassom, né? Tá? Funcionam bem numa primeira vez? Não, depende do tamanho do cálculo, depende da densidade do cálculo, né? Porque o cálculo tem um cálculo mais duro e mais mole. Foi sucesso. Isso. Foi em uma sessão só, doutor? Foi. Normalmente tem uma densidade, que é a dureza do cálculo, né? Então pode ser 1.000 até 1.200, ele pode ser quebrado, vamos dizer assim. Então se faz a segunda tentativa quando não se consegue. Na terceira já existem outras alternativas, né? Existem as cirurgias percutâneas, que através de uma endoscopia se consegue, ou através do laser, né? Certo. Existem equipamentos também que como se vaporizasse, né? Olha só. Se aponta no cálculo, emite uma onda, ela se torna uma poeira. Depois ela absorve. Olha, quer dizer, a retirada do cálculo atualmente é razoavelmente tranquila, fácil, né? É fácil. E o delicioso duplo J. O duplo J incomoda bastante, né? Porque seria o time, né? Para descansar o rim, né? O rim seria o lado todo mundo aqui. E outra coisa, eu vou aproveitar falando em cálculos, os cálculos biliares são completamente diferentes, né? Se a pessoa apresenta algum tipo de cálculo de vesícula... Porque uma das causas que leva à formação do cálculo são processos infecciosos, né? E na parte biliar está ligado às bactérias da região. Certo. Né? E no rim também, tem os cálculos também de origem infecciosa também. O cálculo biliar aí já é um pouco mais da minha área, a gente considera ele um pouquinho diferente, tá? O cálculo renal, a doença é da urina. No cálculo biliar, a doença é da vesícula. Então, normalmente a gente extrai a vesícula. Tira a vesícula e resolve porque é o órgão que dizem que não... Não adianta tirar a pedra ou explodir a pedra, já se tentou fazer isso. Hoje existem os remédios que dissolvem, é um cálculo de colesterol. Existem os remédios que dissolvem. Isso aumenta o perigo de migração, mas mesmo que você dissolva ele completamente, você vai ficar na dependência. Você parou de tomar, vai formar outra pedra, porque a doença é na vesícula. Então tem que tirar a vesícula. E é muito grave, né, doutor? Porque muitas vezes a pessoa... Se migrar, sim. As pessoas têm porque a dor é muito semelhante, né? A cólica renal e a cólica biliar é muito semelhante. É muito diferente. É bem fácil de diferenciar. Sem dúvida. É bem fácil. Mas a região da dor é praticamente a mesma, né? Ela fica na região um pouco acima. Aí a gente tem que admitir que a gente está falando do rim direito. Se for do rim esquerdo, obviamente não tem nada, porque a vesícula fica direito. Do lado direito. Tá? O cálculo renal, ele é uma dor mais lombar.
mais dorsal também. É. E às vezes necessita de morfina. Então, quando a pessoa chega morfina, vesícula a gente usa chega também. em caso agudo de dor, né? Eu tive um parente que teve um problema de que tirou a vesícula, né? E tinha justamente, quando ele chegou na existiu essa dúvida, se era renal ou se era biliar. E usou-se morfina, né? Porque a dor era insuportável. Aí ele chegou no abdômen agudo, aí é um pouco aí já era mais, caso cirúrgico, não tinha mais o que fazer, então... A dor era tão intensa e difusa que aí realmente fica difícil. E eles fizeram ultrassom, eu lembro que na época, e não se conseguia detectar, porque havia uma formação de gases. E parece que o corpo acaba formando gases para uma proteção de dor, é isso ou não? Ele faz... Existe um bloqueio daquela região, existe um processo inflamatório lá. E aí, na hora da detecção, através do exame de sangue, eles conseguem... O ultrassonografista, não sendo Stevie Wonder, ele consegue diferenciar. Sabe, gente, olha, eu estou contando casos, talvez erros médicos para vocês, porque acontece. Talvez antigos com ultrassom que não tinha tanta definição quanto hoje. Não tinha tanta definição. Às vezes o colega que fez, um colega sem experiência, mesmo nos hospitais particulares, na época era um hospital particular. Eles colocam um residente, o cara que acabou de sair da residência, principalmente nas urgências, né? Nossa, de madrugada. Gente, é sempre de madrugada. Oh, meu Deus, a dor aguda. Sabe que existe para quem crê em energia, diz que existe um portal entre meia-noite e 3 da manhã que ficam abertas todas as energias, né? Não sei bem ou mal. É nessa hora que as doenças e que as crises acontecem mais, dependendo de cada pessoa, de como ela vive, né? Então, por isso que a madrugada está sempre... A gente fica meio... Já rezar antes de dormir, por isso que todo mundo tem que rezar para Papai do Céu antes de dormir, tá? Para não ter uma crise. Fechai os portais do mal, abrir os portais do bem. Por favor. Ai, gente, eu não vamos lá. Procurar o Silvio numa emergência nenhuma. Levai-nos dos cálculos biliares e dos cálculos renais, por favor. E das dores abdominais, enfim. Vamos continuar com as nossas pautas aqui, gente. Com o aumento da expectativa de vida, os idosos estão aderindo cada vez mais às cirurgias plásticas. Uma pesquisa americana recente revelou que quase 10% das pessoas que realizam esse tipo de cirurgia nos Estados Unidos têm mais de 65 anos. Em geral, tanto homens quanto mulheres procuram as cirurgias de correções na face como rejuvenescimento. É isso, doutor? É exatamente isso, não é? É interessante essa pauta, porque você vê o seguinte: para a realização do projeto de vida de uma pessoa, o que é projeto de vida? É você se realizar harmoniosamente no trabalho, socialmente, na tua vida afetiva, tudo, né? Você vê que passou de um tempo para cá, o aspecto físico, não o aspecto físico em geral, mas a harmonia, o equilíbrio desse aspecto físico passou a ser fundamental. Sem dúvida. Não é? Porque se você pensar, por exemplo, numa hérnia, num cálculo, numa próstata, até um infarto, você não sabe se o sujeito teve ou não. Se ele está com 3, 4 stents, não aparece. Uhum. Agora, você olha para um cidadão que vai procurar um trabalho, vai pedir um emprego, e você vê, né, aquele pescoço duplo, aquele terceiro queixo aqui, aquela coisa. Isto, nos dias de hoje, eu não digo que seja uma questão absolutamente fundamental, mas ela passa a ser para o próprio cidadão uma questão, né, de honra até, né, dele falar, eu posso operar isso aqui, eu vou operar, porque eu quero chegar numa certa idade com um aspecto físico mais interessante, mais agradável, mais harmonioso para si próprio, não é para influenciar ninguém, não. Isto passou a ser uma realidade hoje. Então, por isso que eu não diferencio em cirurgia plástica estética de reparador. Eu acho uma grande bobagem isso. Talvez um merchandising aí bobo que não deveria existir, né? Por quê? Porque você pega um cidadão desse, a cirurgia dele é estética ou é reparadora? É um liame, né, muito fino que existe, né, que é para você cair para lá ou para cá. E o médico tem que ter esta visão, não é? Isso, de dizer, olha, senso, né? Você tem indicação cirúrgica, faça assim, você vai ter uma melhora. E se não tiver, dizer, espera mais um pouquinho, né? Você vai ter uma melhora tão pequena que não compensa, né? Isso para mim é fundamental. Passa a confiança, as doenças psicossomáticas que são desenvolvidas às vezes por falta de
perceber que você necessita fazer uma cirurgia plástica, se olhar no espelho e se gostar um pouco mais, Sem né, dúvida, doutor? sem Porque dúvida. você chega num estágio que a pessoa não sabe mais o que fazer da vida porque não está se gostando, não consegue sair de casa. Não, Principalmente, eu digo, as mulheres, né, que tem mais esse problema com a aparência, socialmente falando. Não, Sônia, não muda absolutamente nada para todos os especialistas que estão aqui. Né? Muita gente pensa que cirurgia plástica é enfeite. Não é. Claro que é a não. mesmíssima coisa. O Silvio já falou de indicação, o Américo já falou de indicação e o Silvio já falou de... Tem indicação, poxa. E o cirurgião plástico tem que fazer uma consulta igual qualquer outro. Tirar uma história clínica, examinar e dizer, tem indicação ou não tem. Da mesma forma que o indivíduo, né, tanto o senhor como a senhora, vamos colocar assim, pode se incomodar com certeza com uma dor, né? Sim. Que é muito claro, né? Mas também pode ser incomodada pela condição estética. Que é Mas autoestima. incomoda muito. Então, A autoestima é essa uma autoestima dor. pode ter incomodando até dor... mais que a dor. O Silvio, eu operei há uns 4 anos atrás uma senhora de 90 anos de face. O sobrenome dela, por sinal, é igualzinho o meu. Né? E ela até hoje diz que é minha parente e tudo, e veio com o sobrinho, nós ficamos de ver. Nunca tinha feito ou já tinha feito? Nunca tinha feito. Então depois de tirar a história toda, a primeira pergunta foi a seguinte: por que a senhora quer fazer essa cirurgia aos 90 anos? Bom, eu sempre quis fazer, olha só o que o Silvio acabou de colocar. Meu marido era vivo até 2 anos atrás e ele nunca permitiu. Olha só. Ele faleceu e eu quero fazer. Não importa Pobre se eu tenho mulher, 90 anos. A vida inteira. Eu mandei para um clínico amigo meu para fazer o pré-operatório e falei, por favor, me encontre alguma coisa aí para eu não operar essa senhora. Olha, e ele me devolveu depois de um mês e disse, olha, está melhor do que eu e você juntos, você vai ter que operar. Isso? Então, eu tenho um Por paciente, favor. 88. Não é interessante o negócio? 88, quase 90. Não é 90, que é exatamente, não um, mas teve outros também, 87, 88. Com relação à minha área, né? Implante de uma prótese peniana. 88 mas e anos. daí? E qual que era a história dele? Puxa, doutor, já há 30 anos que eu já deveria Ter colocado. ter colocado. Né? Mas a minha mulher não tem tinha... poucas informações. Então ele coloca assim, não, a minha esposa, ela não tinha interesse sexual. Entendi. Bom, cada caso é um caso. Claro, então claro. ele ficou. Aí de repente ele ficou viúvo. Ele falou, agora eu nessa quero. idade, falou, bom, agora... Ai, que bonitinho, gente, mas é isso muito mesmo. Poucas Do que ela informações, morreu? hein, desse... Do que ela morreu? Ela não sei, morreu de pode ser depressão. empate. Pobre mulher. Gente, eu vou fazer as perguntas do ouvinte para vocês. Deixa eu só rapidinho fazer as perguntas, já deixo a palavra para o senhor. O Marcos de Perdizes faz uma pergunta para o doutor Silvio. Quais as vantagens e desvantagens da cirurgia de hérnia feita por robótica? Silvio de Perdizes, desculpa, Marcos de Perdizes. É uma pergunta bem interessante, sim. E parabéns, como ele chama? Marcos de Perdizes. Marcos de Perdizes, porque ele está atualizado. Tá? A robótica, na verdade, é como se fosse a laparoscopia. Tá? Só que em vez de a gente assistir a cirurgia num monitor normal, a gente assiste a cirurgia num monitor de 3D. E a segunda vantagem é que ela corrige, se a gente pode dizer assim, alguns movimentos inadequados, porque a mão humana às vezes faz algum... Sim. Você está trabalhando em 2D, você vai com a pinça num lugar e às vezes não é exatamente lá, é meio centímetro mais para lá. E o robô corrige isso. Tá? Para as grandes hérnias, o robô tem indicação sim, principalmente as grandes hérnias ventrais, tipo hérnias incisionais, ou mesmo hérnias inguinais, onde tem uma quantidade de alça muito grande, onde o orifício herniário é muito grande, o robô ajuda e ajuda muito. Para as hérnias pequenas, ele não traz grande vantagem, ele aumenta muito o custo, e acaba não trazendo uma vantagem adequada. Agora, para as grandes hérnias, sim, com certeza é uma vantagem, e eu vou te dizer que com a chance de errar para menos, né, mas que daqui a 5 para mais, mas que daqui a 5 anos as grandes hérnias vão estar todas elas sendo feitas por robô. Robótica, que legal. Mas não só as cirurgias internas, né, que atualmente a cirurgia robótica ela é feita dentro do abdômen, né? Certo. Inclusive as primeiras cirurgias foram da próstata, né, no abdômen. Agora está se avançando para a parte torácica ainda, né? Entendi. Mas iniciou pelo abdômen, né? Estamos no século... Mas a tendência futura é robótica usar mesmo. robótica, Sem dúvida. entendi. Inclusive Pra cirurgia aumentar a aberta. exatidão. Por que não aberta? Por causa do custo.
Isso que eu ia perguntar, como é que é o acesso a esses robôs, dúvida, né? Exatamente. Mas a tendência futura aberta também seria a robótica, né? Entendi. Porque as mãos, né, do cirurgião não se compara ao... A exatidão e a precisão de um robô, Sim. tem razão. Então, Marcos, espero que tenha respondido a sua pergunta. A Laura, de Tatuapé, para o doutor Américo. As informações sobre a quantidade de sódio dos produtos que encontramos nas embalagens são confiáveis? O sódio é mesmo um vilão para o coração? Isso já fiz até um artigo que é entre o sal e o açúcar, chama. O sódio está sendo agora equacionado pelos governos no mundo inteiro. As empresas que fornecem produtos comestíveis, informar precisamente a quantidade de sódio, que é muito confuso mesmo essa informação. E nós recomendamos evitar produtos que tenha essa dúvida. Entendi, porque o sódio... A composição de sódio é muito alta nesses produtos. Entendi, então tem que diminuir e é vilão mesmo para o coração. É vilão mesmo, é uma das origens da hipertensão, teoricamente, hipertensão arterial, que vai comprometer o coração posteriormente. Entendi, então tem que tomar cuidado, ver a quantidade de sódio, evitar bomba de sódio e potássio. Exatamente, aí, e tá. Né? Uhum. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, inclusive, está atuando nessa área, com as empresas. Entendi. Então vamos lá, a Laura de Tatuapé perguntando sobre o sódio. A Silvana de São Bernardo, Dr. Roncati, qual a idade mínima recomendada para uma criança ser submetida a uma cirurgia plástica, visando evitar o bullying na escola? Eu acredito que... Laura, né? Isso, Muito desculpa, obrigado. Silvana de São Bernardo. Muito obrigado pela pergunta. Eu acredito que não tem idade mínima, não. Hoje nós temos, inclusive quando estava se falando aqui das cirurgias congênitas, dito assim, né, intraútero, o lábio leporino, por exemplo, é uma lesão na face que diminui demais a expectativa de vida dessa pessoa por inúmeros fatores, inclusive psicoemocionais, né? E hoje já se tenta fazer a estimulação daqueles vértices que formam, né, que vem da lateral formando a face no meio, para evitar até uma cirurgia. Ou fazer alguma pontuação ali para encostar mais esses e fechar então o palato, tudo. Então é uma cirurgia feita intraútero, né? Entendi. Nos casos de cirurgias que a pessoa já nasceu com algum defeito ou com alguma coisa que é socialmente inaceitável ou questionável, pode-se operar, mas olha, Silvana, tem que se esperar uma certa idade, ouviu? Por exemplo, uma orelha de abano não pode operar com 1 ano, 2 anos para evitar o bullying, né? E o bullying também vai acontecer, a gente tem que preparar nossos filhos também para isso, né? Porque perfeito ninguém é, só está lá no céu perfeito, né? Dizem também. Agora, tem que ter essa expectativa para esperar, né? Porque você não pode operar um órgão que ainda não evoluiu totalmente. Você pode até ter um problema sério numa orelha, no nariz, de modificação da estrutura por ação o próprio crescimento do tecido, né? No centro de crescimento dessa cartilagem, desses ossos e é preciso esperar, então, em alguns casos. Muito obrigada, doutor. Infelizmente, nosso tempo acabou. A próxima questão seria do Wagner da Sé, mas eu acredito que o doutor Silvio já até respondeu sobre a alimentação dos cálculos renais, que varia bastante líquido. Então, o Wagner, qualquer dúvida pode entrar em contato com o doutor? Perfeitamente. Tá? Eu quero agradecer mais uma vez e desejar a todos vocês um ótimo ano, 2017, com muita saúde para todos nós. Amém. Né? Uma saúde boa, uma saúde que não necessite de atendimentos de emergência. Muito obrigado. E só de cirurgias plásticas maravilhosas. E eletivas, nada de urgência. Nada de urgência e que o ano traga para todos nós muita esperança boa e luz para todo mundo, que da meia-noite às 3 todo mundo vai rezar para o Papai do Céu antes de dormir, para nunca ter problema nenhum, tá? 2017 vai ser o ano. Se vocês quiserem deixar algum telefone de contato, fiquem à vontade. Não, eu acho que não. A gente pode ter problema aí com o CRM, com essas coisas, bobagem. Qualquer Quem quiser dúvida, faz contato com a Zenilda. Entra com a Zenilda aqui, a gente que fala. Exatamente. E manda essas dúvidas. E eles mandam direto para os doutores aqui. Muito obrigada. Bom ano para todos. Obrigado para todos. Quero agradecer a produção de Gente que Fala, toda a técnica. Agradecer ao Fausto Camunha, meu querido Zenilda. Muito obrigada. Zancopé, boas férias para você. E o nosso café quando você voltar.
voltar ali no Café Alquimia. Eu sou Sônia Presta e desejo a todos os ouvintes da Rádio Trianon, do Facebook, da UTV, um ano glorioso, com muita paz, muito amor, e com certeza estaremos mais aqui no Gente que Fala. Obrigada a todos e um ótimo dia.